irmãos, nós estamos continuando caminhando no livro de Sofonias. Lembra que nós já vimos a parte introdutória, onde nós tivemos a identificação, né, do profeta. Depois Deus está falando de um juízo sobre toda a terra. E agora nós vamos ver realmente um juízo específico sobre Judá. Já vimos alguns versos, né, no sábado passado, onde ele diz que vai estender a mão sobre os habitantes de Jerusalém, que vai exterminar tudo aquilo que sobrou do culto de Baal, né, inclusive os sacerdotes. Eu queria só acrescentar, quando nós falamos acerca dos queimarinhos, os sacerdotes, que nós vimos o slide na semana passada, faltou falar que esses sacerdotes, eles normalmente se vestiam de preto, e eles eram facilmente identificáveis pela população. E a tradição diz que o próprio rosto deles era preto por causa do carvão, dos sacrifícios que eles ofereciam, né? Lembra que eles queimavam até crianças, né, ao deus Moloque. Então, Deus então vem falando sobre o juízo, sobre esses ministrantes, né? Que esses sacerdotes que atendem aos ídolos, vem falando sobre também aqueles que sobem no eirado das casas para fazer a consulta aos astros. E ele diz que também que ele vai exercer juízo para aqueles, vamos dizer hoje, que estão em cima do muro. Que eles adoram o Senhor, mas também juram pelos deuses cananitas. Também o juízo do Senhor vai vir sobre aqueles que seguiam ao Senhor, mas deixaram de seguir. E também aqueles que não buscam o Senhor e nem querem ouvir falar do Senhor. E o Senhor, então, no verso 7, ele vai continuar com essa exortação e vai continuar de uma maneira bem dura, dizendo o seguinte: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor já preparou o sacrifício e santificou os convidados. Então, lembra que nós temos aqui, o profeta está usando uma imagem do rito sacrificial que era ordenança do Senhor desde a Torá. Então, o que é isso? Há uma preparação para o sacrifício. Lembra que o sumo sacerdote fazia o sacrifício. E esse sacrifício, então, o sacerdote tinha, né, que comer desse sacrifício. Alguns sacrifícios, a pessoa que estava oferecendo também tinha que compartilhar com o sacerdote. E aqueles que sentavam à mesa para comer deste sacrifício, eles teriam que estar preparados. Vocês lembram daquela parábola que Yeshua disse acerca dos convidados da boda? Que ele saiu chamando todo mundo para entrar na ceia da boda? E o que aconteceu? Aqueles que não estavam com vestes adequadas foram o quê? Expulsos. Isso quer dizer o seguinte: para você partilhar da mesa do Senhor, você tem que haver um preparo na sua vida. Não é? Você não pode sentar à mesa e compartilhar do sacrifício do Senhor, que é algo muito sério. Você não pode sentar de qualquer jeito. A mesma coisa Paulo instrui com relação à ceia do Senhor lá em Coríntios. O que ele diz? Que examine-se o homem a si mesmo, porque aquele que come de maneira indigna da ceia, ele vai ser réu da condenação, né? Agora, você vai ver que a chamada do Senhor nesse verso 7 é algo que tem uma, vamos dizer assim, uma importância grande. Por quê? Quando você diz o seguinte, que alguém de autoridade se aproxima de você e fala, qual que é a atitude correta frente a uma autoridade?
calar. Né? Você não vai discutir com uma autoridade. Né? A autoridade fala e quem é inteligente, o quê? Cala. E aqui Deus está falando exatamente isso. Deus está falando da soberania dele. Ele é o Deus Elion. Não há Baal, não há Milcom, não há outro Deus, seja sobre o céu, sobre a terra, tão grande como o nosso Deus. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que ele abomina quando o homem começa a adorar a rocha, começa a subir montanha, começa a consultar as estrelas. Gente, ele é o Criador dessas coisas todas. Como que o homem desvia do Criador para consultar criatura? E nós vemos aqui, quem que é o sacrifício aqui? A quem que o Senhor está dando essas sentenças aqui? Sobre quem? Sobre o povo de Israel, sobre Judá. O sacrifício que o Senhor preparou, que vai ser imolado por causa dos pecados, é o próprio Judá. E por causa dos pecados do próprio Judá, ele vai então sofrer o sacrifício. E o sacrifício aqui, ele fala, primeiro, de um sacrifício que vai acontecer por causa da invasão dos babilônicos, mas é um sacrifício também que escatologicamente vai acontecer quando o dia do Senhor vier sobre a terra. Nós vamos parar um pouquinho aqui para entender o que é o dia do Senhor. Né? Vocês que estão estudando aqui, capítulo 1, verso 7. Nós que já estamos estudando aqui os outros profetas, nós já estudamos sobre o dia do Senhor. Então, nós vamos rever devagar isso, mas nós vamos, em atenção a você da internet, nós vamos repetir acerca do dia do Senhor. E não custa, porque cada vez que a gente escuta, grava um pouquinho mais. Então, primeiro, nós temos a palavra Yom. A palavra Yom é a palavra dia. Então, primeiro, o dia, quando você fala Yom, pode denotar, primeiro, este período onde que nós temos claridade, em contraste com a noite, onde nós temos a escuridão. Então, isso é o primeiro uso da palavra. O segundo uso da palavra dia é um período de 24 horas, que engloba 12 horas, normalmente 12 de claridade, e 12 de noite. Além disso, quando você diz dias, ela é uma ideia geral, uma ideia assim, indefinida. Então, quando diz assim, virão dias, não está determinando. Mas é uma época que vai acontecer que não tem uma determinação precisa. Então, também é usado o Yom. E a palavra, além disso, ela é cercada ainda de um aspecto, de um tema teológico ligado à soberania de Deus. Por exemplo, que Deus é aquele que vem antes do dia. Não é? O que Gênesis diz? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Não havia criado o dia ainda, mas Deus já existia antes. E Deus transcende o tempo. O tempo foi criado por Deus e está sob o seu controle soberano. Mas nós estamos vendo algo mais escatológico, que é o dia do Senhor. Yom Adonai, O que significa? Nós temos dois significados. Primeiro, o significado comum é quando Deus, na criação, ele tira e ele separa um dia, ali diz que o Senhor mesmo santificou esse dia. Então, o Senhor separou esse dia para si mesmo. Então, quando você vê nas Escrituras uma descrição do dia do Senhor, como nós temos até no primeiro capítulo de Apocalipse, do livro de Revelação de João, o que significa? Esse dia do Senhor é o 7º dia da semana. Então, nós temos, muitas vezes, uma má interpretação, dizendo que o dia do Senhor é o quê? É o domingo, mas não é.
nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, o dia do Senhor é o Shabat. É o 7º dia, quando o Senhor termina a criação e o Senhor, então, ele santifica, ele separa esse dia para, nesse dia, ele usufruir de tudo aquilo que ele havia criado. Então, esse dia, depois nós temos recordação desse dia, né? Nas 10 palavras, quando dá ali as tábuas da lei para Moisés, ele diz, lembra-te, lembra-te, para, né, santificar. Mas hoje, a nossa concentração hoje não é no Shabat. Nós não vamos fazer um estudo do Shabat. Cada um de vocês aqui já estão doutores no Shabat. Vocês poderiam falar, no mínimo, 20 razões pelas quais nós deveríamos observar o Shabat, mas como não é nossa intenção hoje, nós vamos nos concentrar como o dia do Senhor. O grande dia do Senhor. É chamado o dia da ira do Senhor. É o dia no qual que vai ser um período final da história da humanidade, quando, então, o propósito soberano de Deus vai ser plenamente cumprido. Então, você vai ver em Isaías, em Ezequiel, em Joel, em Amós, Obadias, Zacarias, em Atos, em Tessalonicenses e 2 Pedro, você vai ver essa denominação, o grande dia do Senhor. E esse dia é um dia, não é um dia de regozijo, não é um dia de alegria. Por quê? Porque o Senhor vai exercer juízo. Então, ele, na verdade, quando você fala o dia do Senhor, esse dia não é um dia, mas é um período. Ele se refere a um período. E ele engloba também a segunda vinda de Yeshua até o juízo final. Então, Amós diz que vai ser um dia de trevas, não de luz. Jeremias diz que é o dia da vingança do Senhor. Isaías diz que virá como assolação esse dia. Mas uma coisa que nós temos que entender, toda vez que Deus fala acerca de juízo, sempre há uma palavra de esperança, onde ele fala da restauração, onde ele fala da proteção dos remanescentes. Então, para nós que estamos, né, com os pés firmes na rocha, quando você ouve falar do dia do Senhor, é um dia que traz temor, mas é um dia que a nossa esperança é renovada. Por quê? Não importa se nesse dia do Senhor nós sofremos perseguição, nós perecermos, né? Pode acontecer de nós perdermos a vida, mas nós não haveremos de perder a glória e nem a nossa vida eterna na presença do Senhor. Então, a nossa morte, se houver necessidade, ela vai ser uma morte que nós haveremos de morrer com a mesma alegria nos lábios que aqueles que morreram ali nas arenas dos romanos. Nós haveremos de morrer dando glória a Deus, porque o mundo vai de mal a pior, mas nós temos certeza para onde que nós estamos indo. E a palavra do Senhor, quando o Senhor diz acerca de juízo, quando o Senhor fala acerca do dia do Senhor, nós temos uma palavra de esperança. Porque é nessa época que nós haveremos de viver plenamente as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque nós aqui, nós desfrutamos lampejos dessa bênção. Nós, às vezes, passamos por muitos períodos de dificuldade e pequenas, vamos dizer assim, amostras de bênção. E o que nos tem sustentado nessa vida são essas gotas que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Mas isso deve nos encher de alegria. Por quê? Porque isso é apenas sombra daquilo que virá, da alegria que nós haveremos de desfrutar na presença do Senhor eternamente. Amém? Então, Joel 2 diz o seguinte, que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne,
pouco antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. Na verdade, esse dia do Senhor, ele está indicando algo futuro, os dias que virão, os tempos futuros. Então, é necessário esse dia do Senhor para que as promessas do Roland Rabá, do mundo vindouro, possa acontecer. Sofonias diz que, isso aqui nós vamos ver com calma quando nós virmos o verso 15. Ele diz que aquele dia vai ser dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridão e negrume, dias de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Gente, a descrição que nós temos em Sofonias é algo que é terrível. É algo que vai trazer um estresse sobre toda a criatura. E você vai ver aqui um pouquinho para frente que não vai haver ouro nem prata que nos defenda desses dias. Você pode ter acumulado tesouro aqui que aos olhos humanos é algo indestrutível. Mas isso tudo que você acumulou não vai ser nada, não vai te ajudar em nada quando vier o dia do Senhor. Porque esse dia é um dia de... Ali está escrito indignação, mas a palavra no original é dia de fúria. Não de fúria um com os outros, mas da ira do Senhor para com a iniquidade do mundo, desde que foi criado Adão até nesse dia. Tá bravo. Né? Vai ser um dia, a palavra ali diz fúria, ira. Então, é como nós temos essa imagem aqui. É como a taça do Senhor. O Senhor está recolhendo essa iniquidade do mundo numa taça. E essa taça está prestes o quê? A entornar. E na hora que chega no topo da taça, o Senhor vai então vir, mas vai fazer, desculpa a expressão, mas ele vai fazer um estrago neste mundo. Porque ele tem que destruir tudo o que está aqui para que possa o quê? Restaurar essa natureza. Essa natureza, ela vai ser toda. Ela vai sofrer uma pane geral. Né? E isso nós sabemos que vai começar a partir do sistema financeiro. O sistema financeiro deste mundo, ele vai ruir. Não vai haver moeda, dólar, euro ou iene, sei lá, qual for aí que é forte hoje. Não vai haver moeda que segura esse caos que vai acontecer. Então, a ira do Senhor. Então, o que vai acontecer? Quando essa ira vier sobre o mundo, vai trazer angústia. As pessoas vão ficar angustiadas. Isso vai trazer um alvoroço. Aqui é quase um estresse. O que é? As pessoas não vão ter como solucionar. Você vai ver as coisas e você não vai ter como resolver. Né? Eu estava falando aqui antes da aula começar que o lote lá da minha casa pegou fogo. Eu liguei para a Rita desesperada. Por quê? A chama estava muito mais alta do que o muro da minha casa. E eu tenho um toldo de plástico na divisa. E eu com a minha mangueirinha lá, gente, a aguinha da Copasa não estava resolvendo nada. E não chegava bombeiro, não tinha ninguém para me ajudar. Eu fiquei desesperada. Isso nós vamos ter no dia do Senhor. Você vai ver as coisas acontecendo e você vai ficar impotente. Impotente. É como eu lá. Um lote de 1.000 metros pegando fogo e eu com uma mangueirinha da Copasa, não sei nem, acho que é 3/4 de polegada. Não estava resolvendo o que nada. Eu estava apenas evitando meu todo pegar fogo. Essa era a minha preocupação. Aí na hora que o bombeiro chegou, a mangueira é desse tamanho. Aí sim. Mas nesse dia não vai ter bombeiro. O alvoroço. E as pessoas vão ficar desoladas. Porque elas vão verem tudo acontecendo. E aquilo que elas tinham colocado a sua esperança, elas vão ver que colocaram a esperança nas coisas erradas.
colocaram a esperança no sistema bancário, colocaram a esperança nos seus bens, e eles vão ficar desolados, porque colocaram a sua esperança nos objetos errados, né? Dia de escuridão. E esse aqui fala de treva, gente. O negrume é uma treva que de tão treva parece que ela pesa. Então, é isso que vai estar. As pessoas, e o que acontece? A escuridão vai fazer com que você fique perdido nesse mundo. A luz da palavra do Senhor que nos iluminava, ela agora vem como juiz. E isso vai causar um descontrole mundial. Por isso que ele diz dias de nuvens e densas trevas. Então, é como se nós passássemos por um cataclisma nuclear. Mas a nível o quê? Mundial. Né? Muitos estudiosos de Apocalipse veem ali, né? Aquelas, quando você diz as taças da ira, eles veem ali um grande, realmente, como se fosse uma grande guerra nuclear. Né? E pouco antes também, nas trombetas, é como se tivesse um exército de arma nuclear ali, quando nós vemos a descrição, né, daqueles demônios. E você vê muita gente na guerra que teve ali no Oriente Médio, eles viram, né, a descrição exata daqueles helicópteros americanos que soltavam bomba, eles viam exatamente como a descrição que nós temos em Apocalipse. Mas a verdade é o seguinte: o grande dia do Senhor, ele engloba a grande tribulação. A grande tribulação faz parte do juízo de Deus. A grande tribulação, ela faz parte, vamos dizer assim, é como se fosse a preparação para o juízo de Deus. Quer dizer, o juízo de Deus já está sendo derramado na grande tribulação. Então, ele faz parte, a tribulação faz parte do dia do Senhor, assim como a vinda faz parte. E se você quiser ampliar, você pode considerar até o milênio como parte também. Por quê? Porque você vai ter o juízo final só pós-milênio. Então, esse grande dia do Senhor, ele só termina com juízo individual, pessoa por pessoa. Esse dia é um período. É um período. Não é um dia, né? Então, a nossa oração é que esse dia do Senhor, ele seja abreviado, né? Porque quando a ira do Senhor baixar sobre a terra, se não for abreviado, não há quem sobreviva durante esse tempo. Se você vê as descrições daquilo que nós temos em Apocalipse, quando as taças da ira for derramado, quem haverá de sobreviver sem alimento? Porque todas as fontes naturais de alimento, elas serão o quê? Exterminadas. Ou por fogo, ou por geada, então vai acabar tudo. Segundo, quem vai sobreviver com a contaminação de todas as fontes de água potável? Porque quando você tem 1/3 de fonte de água potável sofrendo o juízo de Deus, você vai ter uma carestia, tem uma falta, essa água vai valer ouro, mas vai continuar existindo. Agora, quando você tem um juízo de 100% sobre as fontes, se esse dia não for abreviado, nós morremos. Porque o que nós temos vamos dizer assim, de reserva, vai ser o tesouro, né? Vai ser um tesouro se você conseguir uma garrafa de água mineral de 2 litros, para molhar a boca de famílias inteiras. Então, é terrível isso. Então, o que acontece aqui? Quem estuda a Torá sabe o que é dia de trombeta e rebate.
Chamado de quê? Chamado de posição para quê? Para guerra. Guerra. E sobre quê? Cidades fortes e torres altas. As cidades que eram consideradas o quê? Inexpugnáveis. Nós não, olha só. Olha que muros de Jerusalém. Olha que beleza. Olha que torre alta, olha que fortificação. Mas quando o Senhor tocar a trombeta, e essa trombeta com rebate, falando, olha, a guerra vai começar, não vai ter cidade forte e não vai ter torre alta que resista. Isso vai acabar como poeira. E vai ser como em Jericó. Nós vimos uma amostra em Jericó. Como que caiu aquela muralha? Muralhas largas que as pessoas moravam onde? No topo das muralhas. As pessoas moravam em cima. Então não pode ser uma muralhinha desse tamanho. É muralhas largas, onde que as pessoas punham móveis e tudo. E ali, ruiu onde? Como? No grito. No louvor a Deus, tocou a trombeta, caiu. E na hora que a trombeta do Senhor tocar, ela tem muito mais poder que 70 sacerdotes. Muito mais. E é isso que vai acontecer. Lucas e Apocalipse, nós temos a indicação que esse dia vai vir rapidamente. O que é isso? Quando esse dia começar, as coisas vão acontecer de uma velocidade que você não imagina. Porque hoje nós estamos muito tranquilos. Não, o que é isso? Para o dólar parar de valer alguma coisa, tem que acontecer muita coisa. Não é isso que nós pensamos? Gente, mas nós vemos hoje qualquer problema que tem com a Bolsa de Valores lá da China. O que eu tenho que ver com a Bolsa de Valores da China? Se você pensar, eu não tenho nada. Mas dá um problema lá, eu fico sem leite no supermercado. O que a vaca de Minas tem a ver? Nós não somos o maior gado leiteiro do Brasil? O que essa vaca tem a ver com a crise lá da China? Com a Europa? Acontece alguma coisa lá, todos nós sofremos as consequências. Por isso que diz aqui, que o dia do Senhor virá rapidamente. O que Deus nos dá é o seguinte, há indícios. É como se fosse necessário montar um cenário para que o teatro comece. Uma coisa eu falo com vocês, o cenário já está pronto. O contra-rega está colocando só alguns detalhes. São os detalhes finais. Mas o cenário já está montado. A qualquer momento, nós poderemos deparar com essa crise financeira, que vai gerar uma crise de alimentação, né? E essa crise, então, pode estar certo. Quando começar isso, você pode estar certo que ali os selos do livro ali de Apocalipse já estão sendo retirados, né? Então, o que acontece? Quando essas coisas começarem a acontecer, uma coisa que nós temos que estar certo é que o julgamento do Senhor vem. Já é o julgamento do Senhor, né? Mateus 25 diz que Yeshua, então, ele, como Machia, como aquele que detém toda a autoridade dada por Deus nesta terra, ele, então, julgará as nações. 2 Tessalonicenses diz que a perseguição da igreja faz parte da fé, mas ainda não é o grande dia do Senhor. Então, a igreja vai passar por perseguição, mas calma, ainda não é o grande dia do Senhor. Quando Deus começar a julgar, aí você vai ver, essa perseguição, ela vai chegar no nível de, realmente, de você ter que morrer pelo testemunho de Yeshua. Então, essa perseguição que nós estamos tendo, né? Nós, dessa casa, nós somos perseguidos. Anteontem nós encontramos com um pastor que foi um instrumento de Deus usado para a nossa conversão. E
E Luizão ama a gente, ele chama Luiz Fernando. E ele ama a gente muito, ele tem uma igreja hoje no Caiçara. A igreja dele, ela no centro da cidade. Mas eu tenho convicção que ele tem certeza que nós estamos, ele deve orar por nós constantemente, porque ele acha que nós estamos numa seita. No caminho errado. E ele é um homem extremamente inteligente, ele fez curso de história, depois fez curso de psicologia. Mas ele vê como seita. Isso já é um tipo de perseguição. A pessoa não abre a cabeça, pelo menos o seguinte, então vai lá e julga. Não é isso? Pode falar, mas julga. Então, não é ainda, né, o dia do Senhor. Então, quando você fala o grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, você pode estar certo que a ideia principal desse termo é o juízo. Deus vai julgar, né? Agora, isso que eu quero falar com vocês. Esse dia do Senhor tem vários acontecimentos englobados nessa expressão. Então, primeiro, nós vamos passar por um período de dificuldade. Vai ter guerra, decorrente da guerra tem fome, decorrente de cataclismas, nós vamos ter fenômenos naturais, então, que serão, então, que está englobando o juízo do selo, das trombetas e da taça da ira, descrito em Apocalipse. Nós vamos ter essas coisas. Lugares que nunca teve terremoto, vai ter terremoto. Chuvas ácidas nós vamos ter. Então, essas coisas todas vai acontecer, porque isso já está, o quê? Profetizado, né? Agora, o que acontece? Decorrente dessas dificuldades, vai haver, então, o surgimento da união das nações numa federação. Porque quando o mundo tiver todas as nações com problema, ou nós nos unimos, ou nós não vamos ter como solucionar isso. Então, isso já está profetizado, né? O profeta Daniel profetizou isso, e nós temos confirmação também em Apocalipse. Então, o que vai acontecer? Essa federação, ela vai escolher um líder. A federação, né? Hoje nós já temos propostas na União Europeia de dividir o planeta Terra em 10 grandes blocos econômicos. E cada bloco econômico tem um representante. Então, as coisas estão caminhando dentro do que Deus profetizou, né? Dos profetas falaram. Então, essa federação, o que vai fazer? Vai haver a necessidade de escolher quem? Um líder. E este líder nós temos, né, descrito em Daniel e descrito em Apocalipse, no capítulo 13, que este líder, ele vai ser uma pessoa extremamente carismática. E essa pessoa, aparentemente, no início do seu governo, ele vai dar é como se fosse uma maquiada e vai solucionar alguns problemas. Mas nós sabemos que é de mentira, que isso não vai a fundo. Então, aparentemente, vai causar um espanto, não espanto, né, gente? Assim, uma maravilha nas pessoas, que as pessoas vão ver, gente, esse homem é bom mesmo. Ele está resolvendo. Mas o que acontece? Só que este homem, quando ele vai começar a deter um poder, e o livro de Daniel descreve este homem. Se você for ali ler no livro de Daniel, você vai ver que homem que é. Ele é um homem que ele vai ser avesso ao amor das mulheres, então provavelmente ele vai ser um homossexual assumido. Ele vai contra tudo que é religião. Então, ele vai ser um homem completamente ateu, mas vai ser um homem que detém um conhecimento científico como nenhum outro homem tem. E ele vai agir no poder supremo de Satanás. Então, vai ser um homem que realmente as pessoas, né, na expressão que nós usamos, Tininha vai tirar o chapéu para ele. Não, a Tininha não vai, não, porque a Tininha conhece as profecias.
Mas o mundo vai fazer isso. O mundo vai ver este homem como o grande salvador da pátria. Mas o que acontece? Para consertar a situação do mundo, nós temos, né, no conceito deste novo, dessa nova ordem política mundial, vai ter que fazer um ajuste com relação às crenças, com relação às religiões. Então, a tendência é surgir um falso sistema religioso, onde que possa englobar todas as religiões e para satisfazer a todos, né? E com isso, no início, é bem aceito, é como se fosse uma nova ordem religiosa mundial, onde nós temos elementos, né? Vamos ter elementos de todas as religiões, para que as pessoas possam aceitar este sistema. Mas o que acontece? Vai surgir um homem, e provavelmente, né? Ali nós temos em Apocalipse que esse homem surge da terra, este líder político, ele surge do mar, então ele é um líder das nações gentílicas, que o mar, em Apocalipse mesmo explica, que o mar representa as nações gentílicas, e a terra representa Israel. Então, este falso profeta, como ele surge da terra, provavelmente é alguém de descendência judaica. E este homem, por quê? O judeu só vai ser enganado se tiver um profeta judeu. Porque o judeu não vai cair na lábia de um brasileiro, do mexicano, um paraguaio, do argentino, não. Ele só crê na palavra de Deus. Então, se surgir um profeta judeu, ele, então, aparentemente, ele cai. Mas nós vamos ver, através do livro de Daniel, que Israel, ele faz aliança com esse líder político por causa deste profeta, mas o que acontece? Quando ele começa a ver o que esse profeta, esse falso profeta, está fazendo em relação a este líder político, Israel rompe a aliança. Israel não aceita adoração a outros deuses. E este falso profeta, ele quer levar o mundo exatamente a isso, a adorar este líder político como um Deus. Então, né, ele se levanta como os antigos imperadores romanos, né, que se consideravam deuses na terra. Então, isso é que vai acontecer aqui. Aí, o que acontece? Nós temos, então, a separação, né? Deus separa, então, 144 mil judeus. E esses são judeus, porque está determinado em Apocalipse que é 12 mil de cada tribo de Israel. Então, não adianta eu falar que isso aqui é da igreja. Não, não é igreja. Esses 144 mil são judeus, e a palavra diz que são homens que Deus vai separar para uma obra específica. Então, esses 144 mil, eles vão ser responsáveis, então, por um período de evangelismo, né, para tentar convencer não só Israel, mas principalmente Israel, de que tudo que está acontecendo é juízo de Deus. E se prepare, porque Yeshua está voltando. Né? Ou para o judeu, o Mashiach está chegando. Então, aí nós vamos ter, então, nesse período também, nós temos a ascensão de duas testemunhas. São dois homens que virão, né, enviados de Deus, e provavelmente são homens que nós já temos descrito na Taná, homens, mas que não sofreram, eles não passaram pela morte física. Por quê? A palavra de Deus, ela não pode mentir. E a palavra de Deus diz que ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Então, uma vez que morreu, tem que aguardar o
juízo de Deus. Então, essas testemunhas virão e elas terão que passar pela morte física, porque Deus falou que todos passaremos, o próprio Machia passou. Então, esses homens aqui, eles passarão, mas o que vai acontecer é o seguinte, e eles virão para testemunho mundial. E a palavra diz que o mundo inteiro verá na hora que vir um vento do céu e as partes desses homens. Eles serão mortos em Jerusalém e terão o corpo esquartejado para servir de testemunho para o mundo que eles se levantam como rebeldes ao líder político. Mas o que nós vemos é o seguinte, diante de toda a população mundial, estes homens serão ressurretos e eles subirão aos céus. Então, o que acontece? Hoje nós sabemos, hoje nós veremos via o quê? TV a cabo. Nós vamos ver. Se você falasse isso há 50 anos atrás, eles falariam, isso é uma coisa difícil de acontecer. O atentado lá do World Trade Center, todo mundo que estava na televisão viu o segundo avião. Na hora que o avião bateu, o segundo avião, que bateu na segunda torre, todos nós vimos ao vivo. É isso que vai acontecer com a ressurreição desses homens. Por quê? A festa mundial vai ser tão grande quando esses homens morrerem, que as pessoas vão trocar presente. Vai ter um carnaval, essa é a verdade. Apocalipse está descrito ali um carnaval. As pessoas vão trocar presente, vão dançar nas ruas. Para mim, isso é carnaval. Não é isso que está descrito ali? Uma festa. E essas pessoas serão envergonhadas quando Deus mesmo abrir os céus e chamar essas testemunhas de volta. Esse corpo todo esquartejado. As pessoas vão ver as partes se unindo. E Deus trazendo novamente para ele o corpo dessas pessoas. Né? E, paralelo a isso também, nós vamos ter, então, a perseguição de Israel. Então, Israel como relógio de Deus, Israel como centro, vamos dizer assim, da vontade de Deus. Você olha para Israel, que as coisas que estão acontecendo em Israel, né, você sabe como está a história da humanidade. Então, você vê que agora as coisas estão sendo preparadas, né? O nosso governo é um governo que apoia, né? A Palestina. Gente, o que esses judeus estão fazendo lá? Que a Palestina para os palestinos, né? E sendo que nem existia isso, né? Não existia Palestina. Mas Israel, então, vai sofrer uma perseguição. Israel vai ser considerado inimigo número 1 desse líder político. Esse líder vem e nós sabemos que ele invade Israel, ele toma, né, o centro de adoração dos judeus. E quando ele toma isso, aí que é o ápice. Né? A taça aí de Deus entorna e fala assim, agora acabou. Chega, basta. Acabou isso. Né? Então, o juízo de Deus começa a destruição. Né? Nós vemos lá a destruição do trono do falso, desse anticristo. Vemos, então, a destruição dessa falsa religião. Apocalipse 17, 18. Há uma proclamação mundial do Evangelho do Reino. Apocalipse fala sobre isso. E essa pregação, ela vai ser algo sobrenatural, gente. Anjos serão enviados do céu para pregar a última vez o Evangelho do Reino. Que quando Yeshua veio, Yeshua começou. Né? Começou com João Batista. Quando João Batista falou, arrependei-vos, porque o reino está vindo. E Yeshua vem, arrependei-vos, que o reino é chegado até vós. Né? Então, depois nós temos os acontecimentos da Batalha de Armagedon. O que é isso? A população mundial se une, né, com as ordens desse líder político e vamos dizer assim, a ordem é destruir Israel. Nós vamos
acabar com o inimigo público número 1. Então, nós temos uma batalha extremamente sangrenta, algo terrível, né, que é descrito, e essa batalha, então, ela termina com a segunda vinda de Yeshua. E Yeshua vem, a palavra diz que ele vem no cavalo branco, as suas vestes salpicadas de sangue, que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem como representante único de Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, e ele vem, então, com a igreja galardoada, e ele, então, termina com essa baboseira dessa guerra de Armagedon. E aí ele implanta na terra a era messiânica ou o reino milenar, que muitos ramos da igreja evangélica não aceita esse reino milenar, né? Muitos acreditam que nós já estamos nele. Então eu falei, olha, então eu não conheço de profecia. Se nós já estamos no reino milenar, eu não conheço profecia. Como neste reino aqui, nós teremos pessoas, lembra, nós estamos, após a batalha de Armagedon, segunda vinda de Yeshua. Então, o que acontece? Nós temos as profecias que os mortos em Cristo, quando Yeshua surgir na nuvem, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados num milésimo de segundo. Um piscar de olhos. Você leva 1 milésimo de segundo para piscar o olho. Então, é isso que você vai. Agora, o que acontece nessa vinda de Yeshua? Terminamos a batalha de Armagedon. A igreja volta com Yeshua já glorificado. O que é isso? Nós já não estaremos neste corpo mais. Se nós tivermos já morrido, nós seremos ressuscitados primeiro. E quem estava aqui vivo também foi glorificado. Então, essas preocupações humanas que nós temos hoje, nós não teremos com o corpo glorificado. Nós desceremos com Yeshua. Mas muitos, vocês acham que todo mundo vai morrer em Armagedon? Não. Nós temos parábolas de Yeshua que Yeshua diz. E Yeshua diz o seguinte, que nós, aqui, ele fará, no início da era messiânica, o próprio Mashiach, ele vai ter que uma separação. Ele vai ter que separar os bodes dos cordeirinhos. Vai ter gente que vai entrar com este corpo, igual o nosso. Os que vierem estarão glorificados, mas vai ter gente que vai entrar com o corpo. Só que o seguinte, você imagina a natureza restaurada como no Éden. Então, as profecias dizem que 100 anos será considerado o quê? Menino. Se vai viver 900 como Adão, 100 anos é o quê? É um menino ainda. Não pode nem casar ainda, está novinho demais. Não é? Então você vai ter uma natureza restaurada. Satanás não estará agindo. Provavelmente nós não teremos essas epidemias, problemas de doença com a natureza restaurada. Porque o homem não tinha isso no Éden. Então, a fertilidade voltará como no início. Então, as famílias serão famílias numerosas. Então, essa população mundial, qual que é a tendência? Aumentar. Então, nós vamos chegar numa época final do reino milenar, onde que essas pessoas, aqui Apocalipse diz que é uma multidão incontável. Deixa eu ver a expressão que eles usam aqui. O número dessas nações será como a areia do mar, que serão seduzidas. Por quê? Agora vamos tentar entender um pouco a justiça de Deus. Nós suponhamos que nós já estejamos com o corpo glorificado. Amém, irmãos? Amém. Então, nós estaremos lá com o corpo glorificado. Mas essa multidão que nasceu durante o milênio, que sobreviveu, os que sobreviveram ao Armagedon, eles estarão ali. Agora, vamos considerar os que nasceram no milênio. Você imagina, natureza restaurada,
sem problema financeiro, sem estresse, sem nada. Viveram numa boa, comparando com a nossa vida, comparando com a vida dos profetas. Eles viveram numa boa. A justiça de Deus vai agir no reino milenar. Por quê? Deus seria injusto na nossa cabeça, nós que passamos pela tribulação, consideraríamos injusto se Deus desse a essas pessoas que nasceram no milênio o mesmo futuro que nós. Espera aí, não tinha nem Satanás? E por que nós passamos por tudo que Satanás pisou na nossa vida o tempo todo? Então, é exatamente pela justiça de Deus que Deus, no final do milênio, no final desse reino milenar, Deus libera Satanás para mostrar ao homem que o homem é facilmente seduzido por Satanás. E aqui diz que as nações, elas serão seduzidas. E a quantidade das nações seduzidas serão como a areia do mar. Para a justiça final de Deus. Mas aqui agora, o Mashiach não precisará fazer nada. Porque o Mashiach vai só soprar. O Mashiach soprou, acabou. E aí agora, acaba, vamos dizer assim, o Mashiach acaba de cumprir o propósito dele. Aí nós temos o que está profetizado ali por Paulo em Coríntios. Quando todo o inimigo for vencido, e Yeshua devolve aos pés do Pai, toda a autoridade para que o Pai seja o centro de todas as coisas. E quando ele devolve para o Pai, tudo que nós conhecemos hoje como natureza, ela vai sofrer um cataclisma. Eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Aí sim, nós temos descendo do céu o Deus Todo-Poderoso. E Deus vem no trono branco e ele vai julgar pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Aqueles que desfrutarão da presença de Deus para sempre e aqueles que sofrerão tormento para sempre. Apocalipse diz que o tormento dessas pessoas, o lamento delas, vai subir de eternidade a eternidade. Eles lamentarão por toda a eternidade por não ter seguido o Mashiach. E aí Apocalipse descreve. João então vê novos céus e nova terra. Porque tudo isso aqui já era, já passou. E João viu então algo completamente diferente de tudo que ele viu. Ele falou, vi descer do céu a nova Jerusalém. É uma cidade de ouro, toda de pedra preciosa, que você olha assim, você não consegue identificar a cor do quê? Do alicerce dela, de tão colorido. Tem pedra vermelha, pedra verde, pedra amarela, todas as cores que você imaginar. Essas cores assim. Os que foram transformados na vinda de Yeshua, quando ele descer sobre as nuvens, esses não passarão pela morte. Você concorda comigo que eles serão transformados num piscar de olhos? Da mesma forma que Deus fez isso na segunda vinda do Mashiach, Deus ele tem um poder muito maior para fazer isso com aqueles do milênio. Mas eu não sou ousado o suficiente para falar isso. Porque é o que eu creio. Vamos só, nosso tempo está acabando aqui, então vamos só falar esse rapidinho aqui. A primeira vinda,
a segunda vinda do Mashiach, que engloba, ela está englobada no dia do Senhor. Então você tem a primeira vinda, que Yeshua veio para chamar o povo ao arrependimento. A segunda vinda já faz parte da vingança do Senhor. A segunda vinda não há essa possibilidade, né, de Yeshua ministrar novamente, pregar novas parábolas, não. Aí ele já vem como juiz, né? Tanto é que quando João o vê, no início de Apocalipse, quando João o vê entre os candelabros, a figura que João descreve ali é do juiz. Ele vê o cordeiro com o livro, mas entre as igrejas, ele é juiz. Então, nós como igreja, nós temos que estar firme na nossa fé, na nossa crença que Yeshua vai voltar. Não importa se a igreja prega ou não. Por quê? Porque dos 27 livros da Brit Hadashah, 23 fala do retorno de Yeshua. Então, se fala, eu acredito. Segundo, Yeshua prometeu que voltaria. E ele não é homem para que minta. Terceiro, a promessa de Yeshua teve comprovação divina quando o anjo virou para aqueles todos que estavam vendo Yeshua subindo. Ele falou, por que vocês estão olhando admirado? Que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai o quê? Descer. E se você ler Tessalonicenses, se você ler Paulo, você vai ver o quê? Que os apóstolos estavam esperando a vinda de Yeshua. Se os apóstolos tinham certeza que Yeshua voltaria, eu não posso duvidar isso. Eu tenho o quê? Que acreditar nisso. Então, Yeshua disse que seu retorno seria precedido por um período de muitas guerras, agitação da natureza, e que sua glória seria visível por todo quando ele surgisse na nuvem. Isso vai acontecer. Nós vimos pelas profecias de Apocalipse. Então, a primeira vinda de Yeshua é que o capacitou a se tornar o único capaz de liberar os selos. Por que eu sei isso? Porque quando João vê aquele que detém os livros selado por fora e por dentro, quando ele olha e vê assim, parece um cordeiro, parece que foi morto, mas vive. Então foi a morte sacrificial de Yeshua, a obediência plena de Yeshua, até a ponto de morrer por causa das nossas vidas, para cumprir o propósito de Deus. Foi isso que o capacitou a liberar os selos dos juízos de Deus nos fins dos dias. Então, o juízo dos selos, das trombetas e das taças da ira, você pode estar certo que eles haverão de acontecer. Será certo, como a cada dia o sol nasce e a noite vem à noite. Então, a vinda de Yeshua, ela é com certeza. Nós podemos ter plena certeza que haverá de acontecer. E a nossa função é viver a vida de tal forma que, se Yeshua voltar amanhã, você está capacitado a encontrar com ele nos ares. Então, não pense, eu vou viver mais um pouquinho e depois eu arrependo. Não caia nessa, porque ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Então, lembra, o rabino gosta muito de pregar. Esteja com a sua malinha pronta. A nossa mala tem que estar pronta a cada dia. A cada dia, nós devemos abrir nossos olhos e nos voltarmos a Deus em arrependimento. Porque a única coisa que nos faz estar na presença do Pai é o arrependimento. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor é um Deus, Senhor, que a cada dia nos traz um novo ânimo. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecemos por aqueles, Senhor, que estão agora em frente ao computador, Senhor, ouvindo esse estudo. Senhor, que a tua bênção os alcance, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser abençoados, Senhor, não só através desse estudo, Senhor, mas com a ministração
da porção da tua Torá, Senhor. Pai, que haja, Senhor, neste local. Que haja, Senhor, em todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e vendo através da internet, Senhor. Que haja, Senhor, cura, Senhor. Que haja restauração, Senhor. Que haja, Senhor, mudança de posição, Senhor, frente ao seu mundo. Senhor, nós precisamos estar inundados de um profundo temor a Deus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, transmitir isso, Senhor, para essa nova geração. Que os nossos adolescentes, Senhor, sejam homens tementes a Deus, Senhor. Que os nossos netos, que as crianças menores dessa congregação, Senhor, elas sejam, Senhor, pessoas tementes a Deus. Senhor, leva-nos em segurança, Senhor. Cuida-nos, Senhor, durante esta semana, Senhor. Pai, e usa-nos, Senhor, para testemunho, Senhor, do teu poder, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?